gente. Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz. Amém? Eu não ia começar se não passasse o vídeo, viu? Porque o vídeo deixa a gente bem melhor do que a gente é, né? E eu fico muito feliz quando dá errado o vídeo na igreja dos outros. Porque normalmente é na minha igreja que está dando errado. E o pessoal da mídia é maravilhoso, porque o pessoal faz o vídeo, né? Se ocupa em fazer. E eu sei que dá trabalho. Eles testam antes do culto e na hora não funciona. Não é assim, pessoal? Pessoal da mídia aí. E aí a gente fica olhando para eles. Esse pessoal da mídia é interessante que a gente só olha para eles quando a coisa dá errada, né? Quando está dando certo, ninguém está olhando. Vamos aplaudir Jesus pela vida desses irmãos? São uma bênção. Obrigado. Glória a Deus. Obrigado pela água também, irmãos. Ô irmãos, que honra estar aqui com vocês, que alegria. Estou me sentindo mesmo assim presenteado. Pastor Douglas, pastora Thalia, é isso? Thalia, o Theo e o João, que está por aí também. E logo, né? É novidade, né? Não vou falar. E logo vem também mais um aí, né? Então, que coisa linda. Parabéns pela linda família. E assim, há algum tempo eu tenho ouvido falar dos seus pastores. E eu quero assim confessar que eu tenho ouvido falar dos seus pastores antes de ouvir falar da igreja. O que para mim assim é sempre algo muito bom, muito melhor. Normalmente a gente ouve falar da igreja e a gente fala, tem uma igreja boa e tem um pastor lá. Mas eu ouvi, antes de ouvir falar de vocês, eu ouvi falar de uma família séria. Ouvi falar de gente íntegra, de gente que tem o caráter de Cristo. E algo interessante é que a pessoa que me falou isso é um amigo de infância, e ele é uma pessoa super criteriosa e super crítico também. E quando ele elogiou os seus pastores, eu falei, bom, esse rapaz deve ser sério mesmo, porque para receber um elogio desse irmão não é tão simples assim. E hoje ainda, vindo para cá, ele estava confirmando todas as coisas que ele já me falou sobre os seus pastores. E assim, irmãos, eu tenho tido o privilégio de viajar para estar em muitos lugares, né? Pregando o evangelho, me sinto tão honrado. Mas sabe, Deus tem feito algo na nossa nação. A gente ouve falar de tantos escândalos, ouve falar de uma pessoa ali, outra lá, que pisou na bola, falhou. Mas sabe, eu posso te garantir, há uma proporção muito maior daqueles que não se dobram, daqueles que continuam servindo Jesus, vivendo o evangelho simples, profundo e genuíno. E vocês têm a honra de serem pastoreados por uma família assim. Eu acho assim que vocês são privilegiados. Isso deveria ser algo comum, mas não é. O pastor Luciano Subirá me falou uma coisa outro dia, eu dei risada. Ele falou, sabe, Cezinha, eu fico tão feliz quando dá certo da pessoa ser pastor e ser crente. Eu fico tão feliz quando assim, dá essa coincidência. É pastor e é crente, a gente aplaude demais. E o seu pastor e é crente, não é verdade? Podemos louvar a Deus por essa família, que linda. Parabéns. Por favor, continuem, sabe? A gente está olhando para vocês. Eu tenho assim, há anos a gente ora pelo litoral, ora por essa região. E é um lugar que a gente tem um encargo, sentimos esse encargo, depois eu vou compartilhar com o pastor. Esse sentimento, mas a gente tem assim um encargo olhando para cá e pedindo a Deus que levante aqui igrejas como essa. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Estou muito honrado, muito feliz de estar aqui. Espero, pastor, mesmo que seja o início de uma longa caminhada. Eu já percebi, um pouquinho que eu ouvi seu pastor, percebi, eu tenho muito a aprender com esse homem de Deus aqui. Quero aprender com o irmão e tenho certeza que vou poder aprender muito. E quero receber o irmão lá na minha casa também, para poder tratar o irmão tão bem como eu estou sendo tratado aqui. Bom, irmãos, vocês viram ali no vídeo, eu sou casado com a pastora Suelen. Estamos juntos já, eu e Suelen, há 23 anos. Uma vida já juntos, nos conhecemos crianças ainda, e aí namoramos, nos casamos. Eu sou super realizado. Assim, sou casado com uma mulher extraordinária. Suelen é uma daquelas pessoas que dá vontade de ficar perto, sabe? Ela é agradável, é maravilhosa. Ela é pianista. Então, de vez em quando, eu chego em casa e aí o almoço não está pronto. E aí a gente
e ela fala assim para mim: Jesus entrou aqui na sala, e ela está no piano chorando, aquela presença de Deus em casa, e eu falo: vamos jejuar, porque essa presença aqui é maravilhosa mesmo, é muito bom. Estamos juntos há 23 anos, temos 2 meninos, vocês viram ali, o Lucas tem 9 aninhos, o Davi tem 6 aninhos, e irmãos, nós estamos realizando um sonho. Os meninos tinham na lista de oração deles, número 1, uma viagem de motorhome. Eles oravam por isso há muito tempo. E eles estão aqui. Nós viemos já desde quarta-feira e nós viemos de motorhome. Estamos acampados aqui, acho que é Marisol, se eu não me engano. É para cá? Estou perdido. Marisol, estamos lá. Então Suelen está ali com os meninos. Estamos recebendo lá agora, eles estão lá recebendo alguns parentes nossos, né, que moram por aqui. Então por isso Suelen não veio, nem os meninos, mas ninguém ia tirar eles de lá também, irmãos. Eles não são tão crentes assim. Para deixar o motorhome, uma hora dessa, eles estão assim super animados lá. E eu agradeço vocês, viu? Que vocês estão ajudando a realizar esse sonho. O convite casou assim com esse sonho dos meninos. Sou pastor numa cidadezinha chamada Laranjeiras do Sul. Quem já tinha ouvido falar em Laranjeiras do Sul aqui? Deixa eu ver. Já tinha ouvido tudo isso? Não, mas conhece lá ou só ouviu falar? Não, alguém já foi lá em Laranjeiras do Sul? Deixa eu ver. Tem gente que já foi lá? Meu Deus do céu, então nós estamos assim melhor do que eu imaginava. É, uma pena quem não conhece lá, porque lá é maravilhoso, né? Moramos numa cidade pequena, nossa cidade tem 33 mil habitantes no geral, mas ela tem só 22 mil habitantes que vivem na área urbana da cidade, 11 mil vivem na área rural. Há 16 anos estamos lá, eu e Suelen, e há 16 anos a gente tem vivido assim algo extraordinário de Deus. Um milagre, um avivamento é o que nós chamamos. Eu estava tentando falar com o pastor sobre o que Deus está fazendo lá, mas eu não encontro assim as palavras certas para isso. Eu só consigo dizer: é graça. É a graça de Deus que nos alcançou, o favor de Deus que nos alcançou. E o que Ele está fazendo lá é apesar de nós. Mas sabe, irmãos, eu tenho uma tese, sabe? Porque de repente, num lugar daquele tamanho, nós vimos assim um povo muito simples, muito simples. E 1 ano e meio depois de um treinamento, nós iniciamos 17 células e começamos dessa forma. 17 células, fizemos uma festa, celebramos aquelas células, mas eu dizia: ainda não é nada parecido com o que Deus desenhou no meu coração. E aí nós começamos a orar com os irmãos. Deus falou comigo assim: eu vou trazer pessoas chaves aqui para a igreja, pode se preparar. E aí, irmãos, eu estava esperando a pessoa-chave chegar. E na minha cabeça, a pessoa-chave era o prefeito, sei lá, o juiz, sei lá, e havia algum milionário para comprar a igreja para nós. E aí vinha o traficante, a prostituta, e de repente parecia uma curva de rio a igreja, sabe? Você sabe o que significa curva de rio? E vai parando aquela encrenca, aquele entulho. E eu fui orar e falei: Deus, onde estão as pessoas-chaves que o Senhor ia mandar? E Ele falou: eu não disse que pessoa-chave era isso aí que você está achando, não. Na Bíblia, pessoa-chave era a samaritana, né? Aquela prostituta que trouxe a cidade inteira para Jesus. O endemoniado gadareno, que levou uma multidão para a praia depois, quando Jesus chegou lá. E Ele falou: estou trazendo as pessoas-chave sim, para você que não está enxergando. Então, esses homens e essas mulheres tão assim problemáticos passaram a liderar células. Teve uma vez que eu fui numa célula de um irmão da nossa igreja, e assim, a casa dele é um apartamento pequeno, fazia curvas pelos cômodos, e tinha gente em todas as curvas lá, e eu dizia: por que você está aqui? Ele falou: esse cara cheirava cocaína, tocava na noite, vivia bêbado, era um prostituto, agora parou de cheirar, não bebe mais, está bem casado. Nós viemos aqui de curiosidade saber o que está acontecendo na vida dele. Hoje esse irmão é um pastor com a gente, lidera centenas aí de células e igrejas que ele tem plantado. E sabe, irmãos, de repente nós vimos um avivamento acontecer ali naquela cidade. 17 células se tornaram 48 células. E aí já era um avivamento. Nós celebramos e 48 células, depois éramos mais de 100 células. E aí passamos de 500 células e nunca paramos de multiplicar células. Domingo passado multiplicamos 41 células e continuamos multiplicando, porque a nossa meta é a mesma de Jesus, é que nenhuma só pessoa se perca. Esse é o nosso projeto de vida: seguir servindo Jesus, amando Ele, amando pessoas, servindo o reino com simplicidade e paixão. Amém, irmãos?
E aí assim, vimos aquilo transbordar dali para outras cidades, para outros estados e também para outras nações. E sabe, eu tenho uma tese, pastor Douglas. A minha tese é a seguinte, porque de vez em quando eu pergunto, por quê? Por que o senhor fez isso? Por que o senhor tem, me colocado em lugares que eu nunca sonhei estar? E eu entendi uma coisa, sabe? Eu imagino assim, que um dia, lá no céu, então Deus fez uma reunião, chamou os anjos ali e falou, gente, onde é que tem uma cidade aí, pequena, uma cidade assim, que ninguém nem sabe onde é que fica. E aí os anjos falaram, ó, tem Laranjeiras do Sul, uma cidadezinha lá no interior, ninguém sabe muito bem onde fica, talvez seja essa. E aí Deus falou, e qual é a igreja lá que está assim meio parada, que a gente podia assim dar uma ativada nela? Ele falou, aquela lá, é aquela igreja. E aí então, por último, Deus perguntou, qual é então o pastor mais fraco, mas assim, tem que ser muito ruim, fraco e limitado? E o anjo falou rapidinho, é o Cezinha, certeza, não tem mais ninguém tão fraco igual ele. Então Deus resolve fazer algo lá em Laranjeiras do Sul, através do líder mais fraco e limitado que Deus tem, para que eu pudesse vir aqui pregar uma mensagem para você. Essa é a mensagem da minha vida. Deus faz onde Ele quer e com quem Ele quer. Amém, irmãos? Essa é a minha missão. Essa é a minha mensagem para você. Em todo lugar por onde eu vou, no Brasil e fora dele, essa é a minha mensagem. Fala agora, daqui para frente, que você ouvir é lucro, porque o que eu tinha para te dizer é isso. Ele pegou a pior pessoa e fez o que ele quis. E eu sei, irmãos, que se ele fez comigo, imagina você, que é tão preparado, tão capacitado, o que Deus pode fazer através de uma igreja como essa, assim. É algo que a gente nem consegue imaginar. Deus abençoe você, viu? Que Deus te abençoe. Bom, eu quero repartir com os irmãos. Eu estou assim, orando a Deus, desde o momento em que a gente conversou e eu recebi esse convite. É uma luta para o pregador, porque a gente fica assim, o que é que Deus quer falar? Vocês são tão bem abastecidos, recebem tanto alimento bom. O pastor estava contando aqui que estão vindo lá de Goiânia. Meu Deus, pastor Aloysio, pastor Naor, são altíssimo nível. Mas eu estava orando, ó Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Então, eu vim aqui hoje pregar para mim. Aí se você receber alguma coisa, bom, você fica à vontade. Mas eu vim pregar para mim aqui, porque eu preciso ouvir isso que eu vou falar aqui com os irmãos. E eu sinto no meu espírito que é uma mensagem para nós. Assim, para a gente conversar aqui, mas é para hoje. Então, abra sua Bíblia, por favor. 1 de Reis, capítulo 19. Nós vamos ler dois textos. 1 de Reis 19 e depois 2 de Reis, capítulo 2. A vantagem de pregar no início da conferência é essa. Eu posso assim ficar à vontade, né? Só vim aqui preparar o caminho para os demais irmãos. E depois quem vem vindo depois vai consertando tudo que eu falar de errado aqui. E no final você nem vai lembrar mais do que eu falei. Então assim, só vim para lavar os pés dos irmãos e estou indo embora de motorhome amanhã cedo. É, meu irmão, não estou fraco não, hein? 1 de Reis, capítulo 19. No verso 19, bom, você conhece o contexto da história. Elias, ele vai encontrar Eliseu. E ao encontrar Eliseu, a Bíblia diz assim, verso 19. Assim, ele partiu dali, encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava arando com 12 juntas de bois diante dele. Estando ele com a 12ª, estava na última, e Elias passou por ele e lançou sobre ele o seu manto. Então diga comigo, lançou sobre ele o seu manto. Bom, e aí a Bíblia segue aqui falando que ele deixou os bois, correu atrás de Elias, pediu para despedir da família, e Elias falou assim, olha, bom, vai e volta rapidamente, porque você sabe o que eu acabei de fazer contigo. Era um código, mas Eliseu sabia o que estava acontecendo. Eliseu sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele fala, você sabe o que eu acabei de fazer com você. Bom, a história acontece, você conhece o texto. Vamos para a 2 de Reis, capítulo 2, que é quando essa história vai quase que concluir na vida de Elias, especialmente Elias e agora com Eliseu também. 2 de Reis, capítulo 2, lá no verso 13. Vamos ler o 12 e o 13? Diz assim, ó. E Eliseu viu isto e bradou, no 12, né? Meu pai, carruagem de Israel e os seus cavaleiros. E ele não mais o viu. E ele agarrou as suas próprias vestes,
e as rasgou em 2 pedaços. Presta atenção, porque Eliseu faz algo aqui, ele percebe que está acontecendo uma transição, tem algo novo vindo aí. Então ele rasga a roupa antiga, ele arranca aquela roupa, e ele então agora juntou também o manto de Elias que caiu no chão. Diga comigo, pegou o manto que estava no chão. Ok? Então agora ele volta até o Jordão, você conhece a história. Com aquele manto ele vai fazer um teste. Ele bate no manto e grita: onde é que está o Deus de Elias? E aí ele bate no rio, né, com o manto, e aí o rio se abre. Você conhece a história. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua palavra, que essa palavra penetre no seu coração. A Bíblia diz que essa palavra, ela é poderosa para penetrar o nosso coração como uma espada. E ela também pode discernir até as intenções do nosso coração. Você está exposto à Bíblia, exposto à palavra de Deus. Eu espero que ela te parta ao meio. E eu espero que ela, ao te partir ao meio, arranque tudo o que não serve de dentro de mim e de você, e coloque em nós o que Ele quer colocar também, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Bom, deixa eu tentar construir algo aqui com os irmãos. Eu vou tentar ser breve, mas eu quero construir algo aqui junto com os irmãos, da maneira que Deus vem falando no meu coração. Então, eu fiquei sabendo, pastor, que há um tempo atrás, um grupo se reuniu, e eles estão tentando arrancar do calendário o antes de Cristo e o depois de Cristo. Não sei se você já ouviu falar, é um grupo organizado, e eles estão dizendo: não é justo que a gente tenha que contar os anos a partir de Cristo. São pessoas que não acreditam em Cristo, então eles estão dizendo: por que eu vou contar 2025 depois de Cristo? Eu quero arrancar isso do calendário. Na minha opinião, é gente que não tem o que fazer, gente à toa, deve ser gente muito chata também, e eles estão então decididos a tirar do calendário o antes de Cristo e o depois de Cristo. Sabe, irmãos, diante de tantos absurdos, eu até acredito que em algum momento eles consigam fazer isso, mas ainda que eles consigam tirar do calendário, da leitura deles, o antes de Cristo e o depois de Cristo, nós sabemos que o único capaz de mudar a história continua sendo Jesus Cristo. Amém? Daniel, ele fala isso, ele vai falar isso diante de uma luta enorme. Ele está ali falando isso diante de Nabucodonosor, e ele fala assim, olha, Daniel capítulo 2, verso 20: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e também o poder. E ele diz o seguinte: e é ele quem muda os tempos e as estações. Diga comigo, é ele quem muda os tempos e as estações. Deixa eu só abrir meu coração aqui, irmãos, com vocês. Pastor, enquanto eu orava, pedindo a Deus uma direção sobre como a gente poderia compartilhar algo aqui, eu entendi, o irmão veio aqui e falou alguma coisa, explicando, né, que vocês estão orando por um próximo nível. Mas exatamente a frase que Deus colocava no meu coração sobre os irmãos é sobre um novo tempo, um novo ciclo. E desde que eu entrei nessa casa, a sensação que eu tenho é que essa conferência vai marcar uma estação de mudança na vida dos irmãos, na vida dessa casa, na vida do ministério de vocês. Sabe, irmãos, eu me lembro de todas as vezes em que nós experimentamos níveis diferentes na nossa igreja. Todas as vezes eu consigo te dizer, foi um marco. Houve uma conferência, houve uma reunião, houve algo assim que nos marcou profundamente. Mas eu creio que vocês estão entrando num novo tempo e uma nova estação como igreja. Agora, algo interessante que a Bíblia vai nos dizer é que nós podemos tentar criar essa nova estação. Nós podemos tentar criar esse novo tempo na nossa vida. Pessoas fazem isso. Tem gente que para criar um novo tempo, ela fala, não, porque agora eu vou mudar de cidade, então vai vir uma nova estação na minha vida. Eu vou mudar de cabelo, eu vou mudar de casamento, eu mudo de igreja, sei lá. Tem gente que muda de pastor, porque assim, a impressão que dá é que eu posso provocar uma mudança de tempo e estação na minha vida. Mas biblicamente isso é impossível. A Bíblia diz que se Deus não mudar o tempo e a estação, nada muda. Você pode tentar com todas as suas forças e nada vai mudar, porque só Ele pode mudar os tempos e as estações. Amém? Deus fala com Jeremias, Jeremias capítulo 1, ele fala assim, ô Jeremias, o que você viu? E Jeremias é muito fiel, né? E ele fala, eu vi um pedaço de galho. É muito difícil, porque hoje a gente gosta de ver chave, gosta de ver porta, a gente gosta de ver um monte de coisa, né? Mas ele falou, eu vi um galho.
É o galho do quê? É o galho de uma amendoeira. E ele diz, viu muito bem. Por quê? Porque eu velo por cumprir a minha palavra. Porque a amendoeira, ela é conhecida como a árvore despertadora, e toda vez que ela brota, todo o povo de Israel sabe que uma nova estação chegou para aquele povo. Então o que ele está dizendo ali para Jeremias é, olha, um tempo termina e um novo tempo começa, e ao observar a amendoeira brotar, você percebeu que eu já estou fazendo algo novo aqui. Então entenda bem, sabe, irmãos, Jesus, ele sempre estava observando, ele sempre estava atento às mudanças de tempos e estações na sua vida. Você já percebeu que Jesus, ele está falando assim o tempo todo, não é chegada a minha hora. Não é chegada a minha hora. E de repente ele muda e ele fala, é chegada a minha hora. Ou seja, Jesus estava atento à mudança de tempo e estação que Deus liberava na vida dele. Já os discípulos que tipificam a gente, tipificam a igreja, os discípulos sempre tinham dificuldade de entender quando uma estação nova surgia, não é verdade? Os discípulos estão sempre andando assim, um pouco fora do curso. Então, por exemplo, quando Jesus está dormindo no barco, eles estão acordados no barco. Quando Jesus está acordado no Getsemane, eles estão dormindo no Getsemane. Então, eles dormem quando é para estar acordado, e eles ficam acordados quando é para estar dormindo. Eles não conseguem compreender bem os tempos e as estações. Agora, entenda algo. Deus não só quer fazer algo novo nessa casa. Deus não só quer trazer vocês a um novo nível, a uma nova estação e um novo ciclo. Não, Deus quer fazer isso e Ele quer que a gente perceba. Então em Isaías, capítulo 43, ele diz assim, ó, eis que faço uma coisa nova. E uma coisa nova já está saindo à luz. Mas a pergunta é, acaso vocês estão percebendo? Você entendeu qual que é a pergunta do Senhor aqui para aquele povo? Ele está dizendo, viu, eu estou fazendo uma coisa nova. A pergunta não é se eu estou fazendo algo novo. A pergunta não é se eu estou iniciando uma nova estação nessa casa. A pergunta é, vocês estão atentos e percebendo que uma nova estação começou? Você percebe, irmãos? Escute isso. Por quê? Por que essa é a pergunta do Senhor para o profeta e o profeta faz para o povo? Porque o Senhor não quer fazer algo novo sem que a gente perceba. Ele quer fazer algo novo. Há uma nova estação para essa casa. E eu creio que essa conferência vai ser um marco na sua vida, na história dessa igreja e consequentemente na história desse litoral aqui maravilhoso. Mas Ele não quer fazer sem que eu e você percebamos. E é por isso que a pergunta é, eu estou fazendo uma coisa nova. Mas escuta, igreja, escuta, videira, vocês estão percebendo? Por que Ele faz essa pergunta? Porque para cada novo tempo há também um novo modo. Diga comigo, um novo tempo exige um novo modo. Então quando você vai ler Eclesiastes capítulo 8, verso 6, é exatamente isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, para cada nova estação, há necessidade de uma mudança de postura. Irmãos, quantos aqui são casados e acham que é uma bênção ser casado? Levanta a mão. Eu achei meio fraco. Eu vou fingir que eu não perguntei a primeira vez. Só para os maridos aqui então, tá bom? Vamos fingir que eu não falei a primeira vez, que eu gosto da coisa espontânea. Você percebeu? Só os maridos aqui que acham assim que casamento é uma coisa maravilhosa. Levanta a mão, dá um glória a Deus aí. Seus falsos. Tá bom. Casamento é uma estação maravilhosa, sim ou não? Abençoada por Deus, sim ou não? Então tá, nós entramos na estação do casamento. Ao entrar na estação do casamento, automaticamente quer dizer que meu casamento vai ser uma bênção? Não. Porque tem muita gente que entrou, Deus abriu a estação do casamento para ele, mas ele quer viver no modo solteiro, vai dar certo? Então, por melhor que seja a estação nova que Deus trouxe para a vida dele, se ele não mudar o modo, ele vai desperdiçar toda essa estação. Quem está entendendo, diga amém. Então é possível que Deus inicie uma nova estação sobre essa casa, sobre essa igreja, e a gente jogue fora se a gente não se posicionar da maneira que essa nova estação exige de nós. Sabe, irmãos, alguns anos eu estava orando a Deus assim, pedindo uma direção para o novo ano da nossa igreja. E eu dizia, Senhor, me mostra, e assim,
eu tive uma daquelas visões. Eu não sou muito de ter visão, mas naquele dia eu tive. E eu achei maravilhoso. Eu falei, uau, é disso mesmo que a gente estava precisando. E aí ele me levou para um texto. Era um ano de portas abertas. Ele me levou para um texto de Apocalipse capítulo 4. E Apocalipse 4 começa assim: então eu olhei para o céu e eu vi uma porta aberta no céu. Eu falei, pronto, esse vai ser o ano da minha vida. Porta aberta no céu é sinal de prosperidade, de glória e de unção. E eu falei, pronto, melhor ano da minha vida. Mas se você ler o capítulo 4 de Apocalipse, ele diz assim: bom, eu vi uma porta aberta no céu, mas junto com a visão da porta, eu também tive uma audição. Eu ouvi um som me dizendo, suba para cá. E quando esse texto foi colocado ali, não. Apocalipse 4:1, ele fala assim, que ele viu, olha lá, e eu vi uma porta aberta no céu. Mas também, olha lá, dizendo, uma voz que dizia comigo, sobe para cá e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então perceba uma coisa, ele está dizendo, eu vi uma porta aberta no céu, e essa porta aberta no céu é o sinal de que uma nova estação está preparada para mim. Só que a porta não vem sozinha, ela vem acompanhada de uma voz dizendo, ei, videira, suba para cá. Para poder provar dessa porta que eu tenho para você, essa nova estação que eu tenho para você, eu preciso que você mude de postura e eleve o nível da sua condição. Então só tem como eu acessar o novo de Deus quando eu também subo de nível. E essa mudança de nível me coloca então num novo tempo e numa nova estação abençoada. Sabe, irmãos, um exemplo que eu tenho para terminar essa parte é Moisés. Moisés foi uma das pessoas que para mim assim exemplifica melhor alguém que não entendeu que a nova estação exige uma nova postura. Você deve se lembrar de Moisés em Números capítulo 22. Sabe, irmãos, Números 22 é um texto assim para mim que é terrível. Por quê? Números capítulo 22 é aquele momento em que Moisés vai até a rocha e ele bate na rocha. Você se lembra? Qual que é o problema de Números 22? O problema de Números 22, eu vou te dizer, é que houve um Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17. Moisés está diante da mesma rocha, com o mesmo cajado, com o mesmo sacerdote, diante das mesmas reclamações. Êxodo capítulo 17. E aqui, nesse lugar, Deus fala com ele, nessa estação, bate na rocha e a água vai sair. Agora muda a estação. Ao mudar a estação, deveria também ter mudado o modo. Mas agora ele está em Números 22 e ele está diante da mesma rocha. É o mesmo cajado, é o mesmo povo, é a mesma reclamação. E agora Deus fala com ele, não é mais tempo de bater na rocha, é tempo de falar com a rocha. Mas o que ele faz? Ah, irmão, ele bateu na rocha. O problema é que quando a gente entra numa nova estação, sabe, pastor Douglas, seria melhor se na nova estação todo mundo aqui mudasse de cidade, de igreja, de pastor, de país. Seria muito melhor, porque daí a gente ia falar, bom, é outra cidade, é outra igreja, é outro pastor, tudo mudou. Só que o problema é que vocês vão viver uma nova estação e um novo tempo na mesma cidade, no mesmo trabalho, no mesmo casamento, na mesma igreja, com o mesmo pastor. Qual é o risco de acreditar que nada mudou? E então continuar tendo as mesmas posturas. Deus está falando com Moisés, está todo mundo te aplaudindo, mas eu estou te rejeitando. Eu não estou achando nada legal o que você acabou de fazer. Porque naquela estação você fazia na força, naquela estação era assim, batendo na rocha. Mas sabe, nessa nova estação, não, essa é a estação da graça. Esse é o momento que você deveria profetizar, falar, mudar sua maneira de agir. Mas você nessa nova estação, continua agindo como se fosse ainda aquele menino imaturo do começo. Então por isso você vai ficar de fora de tudo que eu tenho para você. Irmãos, você já tentou converter Deus alguma vez? Eu não sei você, mas sabe, nesse dia que eu estava lendo esse texto, eu fiquei assim muito preocupado. Eu falava, meu Deus, eu acho que o Senhor pegou pesado demais com Moisés. Porque, irmãos, Moisés é um cara bom, é ou não é? A gente olha para a história, e eu olho a igreja de Moisés, eu agradeço muito pela nossa igreja. Que igreja difícil a igreja de Moisés. E ele suportou, aguentou firme, sabe? E agora, eu estava ali lendo esse texto e falando para Deus, ele só deu uma batidinha de nada. Vamos passar por cima disso, deixa ele entrar na terra, por favor. Sabe, Deus falou comigo nesse dia. E ele falou assim,
Cezinha, quando Moisés estava diante da rocha, na primeira estação, eu precisava de alguém que soubesse bater em rocha. Mas na segunda estação, eu estava treinando Moisés, porque agora eu já não precisava mais de alguém batendo em rocha. Eu precisava de alguém que falasse com a rocha. Você deve se lembrar que quando o povo de Israel acessa a terra prometida, qual é a primeira cidade que eles acessam para iniciar a conquista da terra prometida? A primeira cidade chama-se Jericó. E eu não sei se você sabe, mas Jericó, antigamente, ela era chamada de a grande rocha, porque quem olhava ela de fora, via uma grande muralha. E para acessar Jericó, os irmãos não precisavam bater na rocha. Quem se lembra qual foi a maneira que eles entraram na cidade? Eles rodearam a rocha, gritaram com a rocha, as muralhas caíram e eles entraram então no lugar que Deus tinha para eles. Então o que Deus estava falando para nós é, nessa nova estação, para acessar o que eu tenho, para conquistar as coisas que eu tenho para vocês, eu já não preciso mais daquele cara gritando com rocha, porque agora as muralhas vão cair à medida que você fala com ela, à medida que você profetiza contra ela. E agora, irmãos, olha que coisa perigosa. Moisés fica de fora. Moisés era o mais preparado, era o que tinha melhor teologia, era o que tinha mais experiência. Então Deus fala, você vai ficar de fora, porque você não conseguiu se posicionar na nova estação. Então agora ele levanta um menino chamado Josué, com menos treinamento, menos teologia, mas é alguém que sabe falar com pedra. Então na nova estação, escute isso por favor, ninguém é substituível naquilo que é, mas todos nós somos substituíveis naquilo que fazemos. Escute uma coisa, irmãos, Deus vai fazer o que Ele tem para fazer comigo ou semigo. Ele vai fazer com a gente ou sem a gente, Ele vai fazer. Então o fato da gente se posicionar na nova estação, nos garante nesse lugar, da obra de Deus, servindo a Ele, nesse lugar de honra, que é honra para nós e não é honra para Deus. Amém, irmãos? Você entende isso? Porque Moisés não soube transicionar, ele perdeu algo tão valioso na sua vida. Sabe, pastor, eu já vi movimentos lindos que não perceberam a nova estação, e ao não perceber a nova estação, puxa, perderam, ficaram para trás, ficaram desatualizados e perderam a chance de impactar uma geração. E eu quero profetizar sobre vocês, que nesse novo tempo e nessa nova estação, você esteja com seus olhos abertos, com seus ouvidos atentos, para perceber a nova estação que Deus coloca essa casa, mas também para ter a coragem de mudar a postura, mudar a forma, abandonar coisas que já deveriam estar para trás, e agora entrar no novo de Deus, nas conquistas que Deus tem para a sua vida. Amém, irmãos? Diga para quem está do seu lado, um novo tempo e um novo modo, em nome de Jesus. Bom, sabe, irmãos, algum tempo eu comecei a ficar um pouco preocupado enquanto a gente falava dessa transição. E eu comecei a me preocupar, pastor Douglas, porque eu comecei a ver algumas pessoas tão preciosas, assim, heróis, e eu percebi que eles começaram a morrer. Sabe, há pouco tempo, estou falando de pouco tempo, de repente, pastor David Young Cho, pastor Paul Young Cho, uma referência para nós, poxa, ele morreu. Depois nós ouvimos falar da morte de Billy Graham, não é verdade? E você deve ter ouvido falar da morte de Loren Cunningham, fundador da Jocum, ou a morte de tantos outros homens de Deus. Ouvimos falar de muita gente assim que nós olhamos para eles, nos inspiramos e de repente morreram. Tantos outros que talvez você esteja aí se lembrando. Mas sabe, um dia eu estava um pouco preocupado. Eu estava olhando para essa lista, me passou pela cabeça, eu acho que Deus está levando os bons, está largando a gente para trás. Eu acho que os bons estão indo, Ele está levando, e eu estou ficando aqui, não é possível. E aí um dia, eu estou tomando um café da tarde com a minha esposa, e eu estava ali falando com ela sobre isso. Tinha um pastor que, assim, cuidou muito de mim, chamado Miguel Piper. Não sei se vocês ouviram falar dele, Miguel Piper ali em Curitiba. Ele tinha falecido. Tinha um outro profeta poderoso, meu amigo, pastor Dani Bonilla. Não sei se já ouviu falar. Esse cara profetizou coisas na minha vida que estão acontecendo agora. Faleceu também. E eu estava ali chateado. Fui tomar um café da tarde, eu e minha esposa. E aí, eu estava pensando nisso. E ela falou assim comigo: você ouviu falar? Ela pegou o celular e falou: você ouviu falar quem morreu hoje? Eu falei: não, não fala mais ninguém para mim não. Ela falou: pois é, eu tenho que te falar.
Loren Cunningham faleceu. E eu não sabia até então. Irmãos, eu ouvi aquela notícia e eu tive um choro tão compulsivo, que a minha esposa ficou com pena de mim. Ela falou: desculpa, eu não sabia que ele era seu amigo. Eu falei: não é meu amigo. Eu também não sei porque que eu estou chorando tanto assim. E eu chorava compulsivamente, não me controlava. Eu tive que sair da mesa, as crianças queriam saber o que era. E eu falava: eu também não sei. E eu fui para o quarto e eu dizia: Senhor, o Senhor está falando comigo? Porque eu só tive esse choro uma vez na minha vida, que foi quando nasceu a comunidade Zoe. Então eu comecei a chorar ali no quarto e perguntar a Deus: o que o Senhor quer falar comigo? E Deus então fez uma lista desses homens que me impactaram, todos eles que eu estou falando aqui para você: o Bonk, o Loren Cunningham, o Billy Graham, o Poyan Cho, o Piper. E aí ele mostrava o Loren Cunningham bem grande assim na minha frente. E eu dizia: o que está acontecendo? E ele dizia: esses homens, eles cumpriram o seu chamado, Cezinho. Esses homens foram fiéis, eles viveram o que eu chamei eles para viver. Mas sabe de uma coisa? Eles agora estão aqui comigo. E agora o manto deles está aí na terra. E a pergunta é: quem vai pegar esse manto? A pergunta é: quem vai fazer algo nessa geração? Bom, eu não conseguia responder. Eu chorava demais. E eu me joguei no chão. E eu chorei no chão por muitas horas. E eu peguei o manto e eu dizia: Senhor, eu estou aqui, eu sou menos capacitado. O Senhor sabe qual é a minha condição e eu estou aqui. Não faça nada na minha geração sem que eu possa participar. E eu agarrei aquele manto, liguei para parte da nossa liderança, ali do quarto mesmo, fiz uma videochamada. E eu dizia: gente, vamos começar uma base missionária? Irmãos, vamos começar isso? Está na hora, o manto está no chão. E eu entendi que o Senhor não está fazendo só uma transição na vida de um ou outro. O Senhor está fazendo uma transição aqui no Brasil. Há uma transição acontecendo. E a grande dúvida é: quem vai estar atento a essa mudança que está acontecendo, para agarrar o manto e fazer aquilo que tem que ser feito. Então, o texto bíblico aqui é muito interessante para mim, pastor, porque, na minha opinião, essa transição de Elias e de Eliseu, ela sim, é algo muito claro para nós. Uma nova estação surge, uma antiga estação que foi boa, ela está ficando para trás e agora vem uma nova estação. E ela fala também de uma transição, de uma nova geração assumindo, uma pessoa nova agora pegando o seu manto, algo lindo acontecendo. Então eu quero olhar um pouquinho aqui para a história de Elias e de Eliseu e pensar junto com vocês, como é que a gente poderia experimentar essa nova estação aqui, nessa cidade tão maravilhosa. Como é que a gente pode provar desse novo nível que Deus tem para essa igreja, sem perder nada e sem deixar nada para trás? Bom, é interessante olhar para o texto bíblico. E eu quero falar com você sobre duas coisas. Para que a gente viva essa transição de modo assim leal, que a gente viva isso de modo assim a viver com prosperidade e sucesso, são necessárias duas capas. Diga comigo: duas capas. Você vai perceber, olhando para o texto, irmãos, que não tem uma capa só. E a verdade é essa: toda vez que a gente fala desse texto, a ênfase está na segunda capa. Está todo mundo dizendo: o manto está aí, pega o manto. Mas ouça bem, para que a gente viva o evangelho de modo genuíno e prove de tudo que Deus tem para nós, são necessárias duas capas. Quando você olha para a história de Eliseu aqui, você vai perceber que ele não foi direto para a segunda capa. Você percebe que houve, antes de tudo, uma primeira capa. E sabe, irmãos, a primeira capa é a capa da adoção. Diga comigo: adoção. Escute bem, tem muito crente, muito pastor, que está partindo para a segunda capa. Ele pega, faz, prega, lidera a célula e daqui a pouco está desanimado. Por quê? Não entendeu a revelação da primeira capa. Então está lá Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu está arando a terra, está cuidando ali das coisas do seu pai. E vem Elias, passa por ele. E Elias então o envolve com o seu manto. Ouça bem, a primeira capa veio sobre Eliseu sem ele ter feito nada. A primeira capa vem sobre Eliseu sem ele ter curado ninguém, sem ele ter seguido ninguém.
a primeira capa vem sobre Eliseu, sem ele ter feito absolutamente nada, porque essa primeira capa é a capa da graça, é a capa da adoção, é a capa da filiação. Então escute bem, quem não pega essa primeira capa, quem não tem revelação da primeira capa, não está pronto para usufruir da segunda capa também. Escute isso, ele foi envolvido. Sabe, pastor Douglas, eu escrevi alguns livros, eu não tenho certeza, 9 ou 10, e quando eu comecei a escrever livros, eu pedi a Deus, eu quero escrever sobre liderança, eu quero falar sobre plantação de igrejas, eu quero falar sobre célula, e Deus falou comigo, não, o seu primeiro tema é esse, e eu escrevi um primeiro livro, sabe qual é o título? O Poder de Ser um Filho Amado. Foi o primeiro título, o primeiro livro. Eu não queria escrever sobre isso, não era o meu assunto, não. Ele disse, você vai falar sobre isso. Há uma luta hoje, sabe, há uma guerra no nosso coração. Faça, produza. Sabe quem foi que falou isso? Faça para ser? Foi o diabo, foi ele quem falou. Se você é filho, então faça para ser filho. Essa não é palavra de Jesus, não foi ele quem falou isso para nós. Mas parece que na nossa geração, eu preciso fazer para ser. Mas escute isso, há uma capa que te envolveu pela graça, sem você ter feito nada. Ela simplesmente veio e te envolveu. Sabe, irmãos, há algo, uma vez eu fui entrar nos Estados Unidos, pastor, e o meu inglês é um inglês assim, de laranjeiras. As pessoas não entendem. Tem o pessoal que fala, meu inglês é britânico. O meu não, o meu é de laranjeiras. Então, só eu que entendo ele. E aí, quando eu entro nos Estados Unidos, o que eu faço? Eu peço para uma irmã da igreja fazer uma carta para mim em inglês, bem bonita, e porque eu quero entregar ali na alfândega, na imigração. Eu não quero falar com eles, se eu falar eu vou me enrolar. Alguém perguntou assim para mim, qual o seu nível de inglês? O meu nível é o suficiente para me enrolar completamente, esse é o meu nível de inglês. Eu nem sei tão pouco e nem sei tanto, é o suficiente para me dar mal, sabe? E aí quando eu entro eu dou para eles a carta, e falo, tá aí a carta, lê, tudo que você precisa saber tá aí. E aí, irmãos, dessa vez, o policial quis me fazer pergunta. E eu falei, pronto. E ele perguntou assim, depois que ele leu a carta, há algo mais que você carrega para dentro da nossa nação? E eu falei, no, né? Gastei meu inglês ali com ele. No. E ele perguntou pela segunda vez, há algo mais que você carrega para a nossa nação? E eu falei, vou dar uma melhorada, né? Falei, no, brother. Mas daí, irmãos, ele perguntou a terceira vez. Quando ele perguntou a terceira vez, quem assiste aquele programa Aeroporto? Já viram aquele programa que o pessoal prende? A hora que ele falou a terceira vez, eu falei, não deve ter droga aí dentro, eu sei lá, eu já vou sair daqui algemado. Estava preocupado já, irmão. Ele perguntou a terceira vez, eu lembrei que eu levo livros para vender algumas vezes. Eu falei, irmão, the brother, the books on the table, né? Meti essa já. E aí ele me liberou. Só que quando eu passei, e eu entrei assim, o Espírito Santo falou comigo, você não carrega mais nada não, Cezinho? E eu percebi que aquilo ia ser muito ruim para mim. E naquela hora o Espírito Santo começou a falar comigo, sabe? Ele falou, sabe, Cezinho, você não tem ideia do que você carrega. Você ainda é tímido, você ainda tem dificuldade com algumas coisas, exatamente porque você acredita que você não carrega tudo o que você carrega. E algo que transicionou isso na minha mente, que me fez entender exatamente o que eu carrego, foi descobrir a generosidade e o Deus exagerado que eu tenho. Sabe, irmãos, nós nunca saberemos exatamente o que carregamos sem antes ter uma revelação do Deus generoso que nós servimos. Romanos vai dizer o seguinte, aquele que não poupou nem mesmo seu filho, como também não nos dará todas as demais coisas. Sabe, um dia perguntaram para Paul Yanchou se ele pudesse voltar de novo ao seu ministério. Uma das coisas que ele colocou foi, eu falaria mais sobre a bondade e generosidade de Deus. Nós falamos pouco sobre isso. Eu estava lendo um livro, Bob Sorge, e ele fala o seguinte, Moisés pediu a Deus, me mostra a sua glória. Mas sabe, Deus falou com ele, eu não vou te mostrar a minha glória agora, eu vou te mostrar a minha bondade.
Porque ninguém conhece a glória de Deus sem antes conhecer a bondade de Deus. Escute isso, por favor. Sabe, irmão, se a gente não entender o Deus bom, generoso, exagerado que nós temos, nós nunca vamos entender o que carregamos e nunca vamos usufruir da primeira capa que já está sobre nós. O meu filho Lucas, ele tem hoje 9 anos. Quando ele tinha 3 aninhos, ele foi fazer a primeira apresentação na escola. E aí, a mãe dele levou ele para ensaio, tem isso, né? Leva no ensaio, compra roupinha. E aí chegou no dia da apresentação, ele falou comigo: papai, não quero apresentar. E eu falei com ele: filho, hoje eu vou te ensinar uma lição muito, muito poderosa. Resolve isso aí com a sua mãe, que eu não sou doido, eu não vou entrar nessa guerra aí de vocês não. Ele foi falar com a mamãe, e a mamãe tem 1,56 m, mas é braba. E falou para ele: você gastou nosso tempo, gastou nosso recurso, você vai apresentar. E aí ele foi apresentar naquela alegria que os irmãos devem imaginar, né? E aí está lá o Lucas, na primeira fileira, começou a música. Irmãos, quando começou a música, ele ficou igual uma estátua lá na frente, duro. Todo mundo dançando, ele duro. E eu estou aqui na primeira fileira filmando ele. Filmei inteirinho. Se eu tivesse tirado uma foto, era a mesma coisa que filmar, porque ele não mexeu. Filmei. Terminou a música, eu estou aliviado que terminou a música. A diretora da escola sobe e fala: irmãos, nós vamos fazer de novo, porque tinha muita gente que não estava aqui ainda. Ai, meu Deus do céu. Começou a música de novo, dessa vez, irmão, parecia que ele nem respirava. Tão duro que ele ficou. Está lá o Lucas, duro. Quando terminou a apresentação, ele desce correndo, vem na minha direção, eu sempre me ajoelho para receber ele. Me ajoelhei, ele pulou no meu pescoço e falou: papai, você viu? E eu falei: claro que eu vi, Lucas. Você é maravilhoso, meu filho. Ninguém fez igual você. Você estava demais. Eu estava aqui pensando que se um dia Hollywood precisar de alguém, talvez para ser uma pedra, né? Eles vão vir atrás de você, você é demais. E ele está dando risada no meu pescoço, abraçado comigo. E aí ele falou para mim: e o que eu mereço? Eu falei: o que você quiser. Aí tinha um vendedor de algodão doce, ele chamou o rapaz veio e eu falei: você viu ele dançando? E o cara falou assim: ô pastor, pior que eu vi, hein? Aí eu falei: dá para ele tudo que ele quiser. E ele falou para o vendedor: eu quero 2. E o cara deu 2 para ele. Ele desce do meu colo, super animado. Sabe por quê, irmãos? Porque o Lucas não recebe de mim segundo a sua performance. Ele recebe de mim segundo a minha generosidade na vida dele. Quem está entendendo, diga amém. É isso. A capa veio sobre você, não é porque você merece, não é porque você é bom. Essa primeira capa veio porque nós temos um Pai que é muito bom. Ouça bem isso, por favor. É a generosidade de Deus. Nós precisamos, irmãos, estar envolvidos nessa primeira capa. A capa da bondade, a capa da paternidade, a capa da filiação. Nós precisamos saber bem quem somos em Deus. E sabendo disso, irmãos, nós estamos prontos. Ah, irmãos, essa presença santa, esse desejo por Ele, isso precisa invadir o nosso coração. Algum tempo, sabe, eu estava na igreja. E aí Deus falou comigo. Ele falou: Cezinha, para de comer agora. E eu parei de comer. E eu comecei a fazer um propósito naquele dia. E o meu propósito não era um jejum propriamente dito, mas era assim, um propósito. Porque todos os dias eu comia uma santa ceia. Essa era a minha refeição. Um pedacinho de pão, um pouquinho de suco. A minha refeição foi essa, por muito tempo. E eu me lembro que a minha esposa, ela morre de inveja de mim, porque ela fala assim: você jejua 2 horas e já perde 5 quilos, como é que pode sair? Ela tem inveja de mim. Mas sabe, naquele tempo, eu continuava correndo, continuei viajando, eu jogava futebol, eu não perdi o ânimo, eu não perdia peso, eu continuava com a mesma expressão, nem eu entendia. Foram passando os dias, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, um pedacinho de pão, um pouquinho de suco, e era toda a minha refeição. E eu continuava bem, depois de 40 e poucos dias. Então Deus falou comigo: agora escreve a mensagem. E sabe qual foi a mensagem que eu escrevi? Deus é suficiente.
Tudo que eu precisei durante aqueles 40 e poucos dias foi de uma porção da presença dele. E aquilo me fez correr, aquilo me fez servir, aquilo me levou tão longe. Sabe, irmãos, nós precisamos nos lembrar, a primeira capa é a mais necessária. É sobre ele, é sobre a presença dele, é sobre estar com ele. Sabe, eu sou um defensor de Marta. A gente fala mal da coitadinha da Marta. Minha mãe chama Marta. Está ali o Wellington e a Ana Paula chegaram ali. A minha mãe, ela tem certeza que o Wellington é filho dela também. E a minha mãe chama Marta. E eu defendo a Marta, por quê? A Marta, coitadinha da Marta, ela vê 12 mortos de fome entrando na casa dela. Jesus não era morto de fome, né? Mas 11 mortos de fome. Ô, irmão, se eu for receber 11 pessoas na minha casa, eu vou estar preocupado com o que servir de comer para eles, sim ou não? E a Marta está apavorada. A Maria está ali no chão, não ajuda em nada. O Lázaro, pelo amor de Deus, o Lázaro, para que serve o Lázaro? Para nada, só serviu para ficar doente e morrer, já percebeu? Não tem uma frase do miserável do Lázaro na Bíblia, ele não falou nada. Para que serve o Lázaro? Ficar doente, morrer, e depois ressuscitou, e depois sentou na mesa e estava comendo. Certeza que era gordo aquele miserável do Lázaro. Só vive em mesa, só come, fica doente, morre. É só para isso. E a Marta, o que ela está fazendo? Vamos preparar coisa, vamos preparar comida. A coitadinha está desesperada, alguém tem que fazer alguma coisa. Escute isso. Deus não tem problema com o que Marta faz. Deus tem problema com o que Marta deixa de fazer, é diferente. Deus não tem problema com as nossas correrias. Sabe, irmãos, amanhã você vai ter o que fazer, menina aqui, leva na escola. A gente faz um monte de coisa. O problema não é o que a gente faz. O problema é o que a gente deixa de fazer para cumprir uma agenda dessa estação. Sabe, é sobre a presença, é sobre amá-lo, é sobre desejá-lo. Sabe como que Deus falou para Josué? Ele falou: Josué, você vai conquistar tudo. O que Moisés não pôde conquistar, vai ser com você. Você vai entrar, vai acontecer. É com você, menino, vamos lá. Mas sabe, eu vou colocar uma imagem na sua cabeça. Antes de você sair para conquistar o mundo inteiro, faz uma coisa: atravessa o Jordão. Ele atravessa o Jordão. Fala: agora para no meio do Jordão. E ele para no meio do Jordão. Levanta 12 pedras no meio do Jordão. Para quê? Pergunta para mim, para quê? Também não sei bem, brincadeira. Mas ele vai levantar 12 pedras no meio do Jordão. E ele fala assim: agora levanta 12 pedras fora do Jordão. Tudo bem, 12 pedras fora do Jordão eu entendo. Porque ele fala: as pessoas vão perguntar o que é esse altar. E você vai dizer: passamos a pé enxuto pelo Jordão. Só que o Jordão volta a correr. Aquele altar que está lá dentro do Jordão desaparece, ninguém sabe que existe mais. A pergunta é: para que construir um altar aqui? Escute bem, se você não tiver construído nada aqui no secreto, nada público vai surgir na sua vida também. Sabe, irmãos, eu estava ali conversando com o Wellington, com o pastor Douglas, e eles me perguntaram: como é que é lá em Laranjeiras? Deixa eu te falar. O projeto mais importante que nós temos naquela igreja chama-se Casa de Oração. Nós estamos construindo um altar secreto. Nós estamos escondendo algo. Nós estamos construindo algo aos pés de Jesus. Sabe, as pessoas olham para isso aqui, Wellington, elas olham aqui e falam: quantas igrejas, olha, quantas células. Mas sabe, toda vez que alguém mostra isso, eu aponto para lá e falo: sabe, tem algo que você não está vendo. Tem um lugar secreto onde a gente ora, onde a gente jejua, onde a gente passa horas na presença dele. É isso aqui que dá sustentação para aquilo que você vê lá fora. É isso. A nova estação não vai ser construída de fora para dentro. Ela é construída de dentro para fora. Há uma primeira capa, há um pai te chamando, dizendo: eu te envolvi. Você era um Jacó miserável. Quem não era Jacó? Todos nós. Você era um Jacó, eu te envolvi. Mas sabe, eu te envolvi para mim. Em primeiro lugar, eu te envolvi para mim. Escute bem, se não estivermos envolvidos com essa primeira capa, esqueça o seu ministério. Esqueça o ministério. É sobre saber quem somos e saber quem somos nele. E nós somos filhos e filhas amados do Senhor. Amém, irmãos? Bom, então agora vem a segunda capa. E é inevitável que venha a segunda capa. É claro, nós temos a primeira capa veio de modo passivo, não foi necessário fazer nada. A primeira capa envolveu Eliseu, ele não estava fazendo nada, ele não tinha feito teologia, ele não tinha estudado, ele não era líder de célula. Primeira capa vem assim: você é filho e filho amado. Mas agora tem uma segunda capa, ouça bem,
Se você já está envolvido pela primeira capa, não há mais nada a ser feito, a não ser pegar a segunda capa. É interessante, irmãos, porque Paulo, ele diz o seguinte: o teu amor me constrange. Ouça essa palavra. Quando Paulo fala sobre um amor que constrange, então ouça bem, a palavra constrangimento que Paulo usa no grego é uma palavra que ela faz menção a uma mola comprimida. Então imagina só, uma mola desse tamanho, e Paulo está dizendo: o teu amor é demais, o teu amor me perdoou, o teu amor me salvou, o teu amor, a tua graça, olha, me fez encontrar essa pessoa, olha a família que eu tenho, olha que maravilhoso. Agora imagina, essa mola completamente comprimida por um amor de Deus, um amor extraordinário. Bom, a mola está comprimida, se eu tirar minha mão, o que ela vai fazer? Ela simplesmente reconhece tudo aquilo que a comprimiu e ela responde, ela reage. Então ouça bem, a segunda capa, ela é resultado de alguém que entendeu que é tão amado, tão querido, tão perdoado, que agora precisa corresponder de alguma maneira. E a maneira que isso vai acontecer é pulando alto, é deixando claro que agora eu sirvo a um Deus que me salvou. Então agora vem a segunda capa. Eliseu foi envolvido, sabe? Elias fala para ele: você sabe o que eu fiz com você. Você sabe que envolver com capa é sinal de adoção. Colocar uma capa é sinal de adoção. Eu estou te dando herança, eu estou te dando destino, eu estou te dando família, eu estou te dando propósito. Ei, você foi envolvido com uma capa, agora reaja. E sabe, irmãos, há algo muito sério aqui. Por quê? Como eu falei, a primeira capa foi colocada sobre ele, de modo passivo, mas a segunda não vem assim. Sabe, talvez você já tenha visto aqueles desenhinhos, de vez em quando eu estou assistindo ali com os meus filhos, e aí Elias sobe a carruagem de fogo, já viram? Aquele desenho, a carruagem de fogo, e aí o manto de Elias cai, já viu, pastor? E aí o manto vem e veste Eliseu. Você fala: uau, isso que é vida. E aí fica um monte de crente assim: ai, que dia que o meu manto vai vir sobre mim. E o crente está aqui na igreja, ele está ouvindo sobre fazer discípulo, ele está ouvindo sobre trabalho social, ele está ouvindo sobre pregar o evangelho, mas ele fica assim: vai chegar o meu dia em que vai vir um profeta e o manto vai vir sobre mim. Não, esse dia nunca vai chegar. Ouça bem, a Bíblia diz que o manto caiu no chão. O manto não vestiu Eliseu, o manto estava no chão. Sabe qual era a nossa conversa ali agora no café? O Wellington, que é meu amigo desde a infância, ele dizia: o Cezinho era o menos provável para ser pastor. Ele tem razão. Não, ele tem total razão. Irmãos, tinha vez que eu estava pregando, tinha tanta gente dormindo, que eu, no meio da pregação, eu dizia: eu precisava ir embora. Tinha vezes que tinha tanta gente dormindo, que eu pensava: se eu sair agora, ninguém vai nem perceber que eu estou indo embora. E eu pensava: eu tinha que estar jogando futebol agora, eu não podia estar aqui. Aí sabe o que aconteceu? Irmão, eu fui muito envolvido por uma primeira capa. Eu fui tão amado, tão perdoado, porque eu era horrível, eu era horroroso, sabe, irmãos? Eu fui tão envolvido que um dia eu vi essa capa no chão e eu falei: não, eu preciso pegar essa capa, sabe? Irmãos, a gente acha que o ministério é algo romântico, a gente acha que, o pastor veio aí plantar uma igreja, aqui é Xangri-Lá, é isso? Aqui em Xangri-Lá, é uma coisa assim, sabe? Alguém pôs a mão e a capa veio e vestiu ele. Não, não é assim. Sabe como é que acontecem as coisas? É assim, a gente começa a ver a necessidade, a gente começa a ver um povo sofrendo, a gente começa a ver a necessidade da cidade, a gente olha e começa a sofrer por esse povo. Então Deus fala: tem um manto ali. Aí você vai e se abaixa, quando você pega, a sua vida está lascada. Aí você se enrolou. Agora você pega esse manto, irmãos, sabe, foi o que agora Eliseu estava fazendo. E ele pega esse manto, ele bate no Jordão. Sabe o que ele está gritando? Onde está o Deus de Billy Graham? Onde está o Deus do Loren Cunningham? Onde está o Deus de Paul Young Cho? Porque Deus não mudou, e eu estou aqui debaixo da mesma unção. Eu estou pegando a capa igual esses caras. Onde está o Deus de Paul Young Cho? E é o que acontece, o rio abre, o Jordão se abre, e agora Eliseu vai viver 2 vezes mais do que tudo que Elias viveu, porque esse cara teve a coragem de se abaixar e assumir uma responsabilidade onde ele estava. Ei, irmãos, sabe, uma vez eu levei um mendigo para morar na minha casa. Eu vou contar a história inteira para vocês entenderem, porque é uma história engraçada,
Se der tempo eu termino, tá bom? Senão vem outro dia aqui, já fica marcado um outro dia. Uma vez, eu passei por um mendigo na praça e ele me pediu dinheiro. E eu, super crente, eu tinha um Novo Testamento daquele dos Gideões, sabe? No bolso. Quando ele pediu para mim dinheiro, olha o que eu fiz, Bichico. Eu peguei o Novo Testamento, tirei do bolso e falei assim para ele. Falei bonito. Falei, não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho te dou. E dei para ele o Novo Testamento. E pensei, eu sou demais. Eu sou maravilhoso. E aí o mendigo falou assim para mim, o que é isso aqui? Eu falei, é a Bíblia. E ele falou assim para mim, ah, tá louco? Eu tô com fome, eu nem ler sei. E me devolveu. E eu fiquei com a raiva daquele mendigo, tomei dele, miserável, pensei comigo, tomara que vá para o inferno isso aí. Saí super crente, cheio do Espírito Santo, sim, né? Sou demais. Na praça ainda, Deus falou comigo, ô Cezinha, você está de brincadeira, né? Não, né? Não, o cara está com fome, você dá uma Bíblia para ele, o que você quer que ele faça? E eu fiquei constrangido, com vergonha. E eu pensei, não, o próximo que eu achar, então eu vou fazer direitinho. E aí aconteceu que um dia, eu morava em Londrina, e aconteceu que um dia a nossa casa estava arrombada. E eu cheguei lá, porque o Edson sabe que eu sou macho demais. Quando eu cheguei lá, a porta aberta, eu falei, não, né, vou logo chamar a polícia, eu não vou entrar aí nem a pau. Chamei a polícia. E aí eu fiquei na calçada esperando. Enquanto eu estou na calçada esperando, eu ouvi um grito. E o grito vinha lá da esquina. E eu fui lá ver o que era. Quando eu cheguei na esquina, um mendigão lá na esquina, tudo barbudo, fedorento, do jeito que eu queria. E eu falei, como que é seu nome? Ele falou, Luiz. Eu falei, seu Luiz, o senhor quer morar comigo? E ele aceitou, eu não sabia que ele ia aceitar. Eu estava preparado até aquela parte. Eu falei, e agora? O que eu faço? Aí eu peguei o seu Luiz, ergui ele, falei, vamos lá para casa. E fui indo para casa, pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Quando eu cheguei lá, a polícia já tinha olhado a casa inteira. O policial saiu e falou, o senhor chamou a gente, fui eu. Bom, vocês têm televisão? Não. Tem rádio? Não. Micro-ondas? Não. Falei, então eles não roubaram nada, porque não tem nada, né, para roubar. Aí falou assim, só que a casa está revirada inteirinha. Eu falei, vamos lá ver. Aí eu entrei e a casa estava normal, né? Igual a gente já deixou. Essa casa é desse jeito, essa baderna. Eu falei, o pior que é mesmo. E aí nisso, o mendigo entrou. Quando o mendigo entrou na porta, ele falou, opa. Pôs a mão assim no mendigo, o mendigo falou, não, eu moro aqui também. Não, nunca mais eles atenderam a chamada nossa. Mas o seu Luiz se converteu, virou um homem de Deus, nosso amigo, andando com a gente. O resumo da história é o seguinte, um dia eu estou na aula e saí tarde da noite, a gente saía 10 e pouco da aula, o seu Luiz não estava lá no portão. E aí o seu Luiz estava para baixo um pouco, na biblioteca ali de Londrina, e ele veio me encontrar, ele falou, fiz um amigo, estava lá o Paulo. Quando nós passamos lá na biblioteca, o Paulo era um hippie, todo cabeludo, um rastafari. Ele falou, aquele é o Paulo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luiz. Fomos embora. Segunda noite, boa noite, Paulo. Boa noite, Luiz. Fomos embora. Na terceira noite, boa noite, Paulo. Boa noite, Luiz. O seu Luiz me cutucou e falou assim, Cezinha, esse aí tá para nós. Eu falei, como assim tá para nós? Eu falei para ele que é só ele mudar lá para casa que a vida dele vai ficar uma beleza também. E aí, resumindo, no outro dia o Paulo foi morar com nós também. Um mendigo com poucos meses de conversão já sabia que a primeira capa veio sobre ele, ele já tinha que pegar a segunda. Olhe para quem está do seu lado e fala, não vai perder para o mendigo, né, meu Deus do céu. Só faltava você perder para o mendigo agora. Sabe, irmãos, Laranjeiras do Sul é uma cidadezinha lá no interior do Paraná, pequenininha. Um dia, nós fomos dirigidos por Deus, fomos ter uma reunião com a prefeita. Chamei ela para uma conversa, uma mulher muito educada. Quando eu entrei na sala dela, ela falou, pastor, que bom que o senhor está aqui. Me fala, como eu posso te ajudar? E eu falei, sabe, prefeita, eu vim aqui porque eu nunca mais quero ouvir essa pergunta da senhora. Eu vim te pedir perdão. Eu vim dizer que nós, como igreja, estamos aqui,
agachados, pegando o nosso manto. Nós não vamos mais reclamar dessa cidade. Nós não vamos mais falar mal da administração. Porque a questão é que se a igreja, o povo que se chama pelo nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então o Senhor vem e sara a terra. O problema não é a senhora, o problema não é a administração, o problema é a igreja. E nós estamos aqui para dizer, nunca mais me pergunte o que é que eu preciso. A partir de agora, eu vou entrar aqui todas as semanas para perguntar para a senhora o que é que a senhora precisa, o que é que essa cidade precisa. Aquela mulher me abraçou, me agradeceu e nós fizemos uma grande parceria. Sabe, irmãos, cada dia mais a nossa igreja crescia e crescia em graça e em favor, porque havia um povo, sabe o que estava fazendo agora? Se abaixando para pegar um manto que antes parecia que não era nosso, que antes parecia que era de qualquer outra pessoa. Algum tempo atrás, nós chegamos para jogar futebol, fui num bairro jogar futebol, e quando eu cheguei lá, do outro lado da quadra de esportes, tinha um prostíbulo, uma bagunça, uma mulherada gritando, uns bêbados lá. E eu falei com os meninos, o que é isso aí que está acontecendo? Falei, pastor, isso aí abriu agora, é uma bagunça que está acontecendo aí. E eu falei, gente, nós vamos jogar futebol? É isso mesmo que nós vamos fazer? E o que nós vamos fazer, pastor? Eu falei, eu não sei. Me coloque em contato com o dono do prédio. E eles me chamaram. Chamaram um rapaz lá para conversar comigo. Eu falei com ele, falei, o senhor está feliz com o que está acontecendo aí? Ele falou, não, pastor, eu estou até com vergonha. Disseram que era uma lanchonete. Falei, então, olha a bagunça que está aí. Esse pessoal está pagando o senhor? Ele falou, não, estão atrasados, não estão pagando não. Eu falei, o que o senhor quer para o senhor tirar eles do prédio amanhã? Eu falei, se eu alugar, eu te pago um ano adiantado. Eu nem tinha o dinheiro, mas eu ia arrumar, ia dar um jeito. Um ano adiantado. Ele falou, amanhã eu tiro eles daí. No outro dia, ele tirou aquele povo de lá. 2 dessas mulheres já estão nas nossas células, já fazem parte das nossas células. E agora, toda quinta-feira, quando você passa nesse lugar, 7h30 da noite, tem um culto poderoso acontecendo naquele lugar. Sabe por quê, irmãos? Eu podia olhar para aquilo lá e falar, ó, que bagunça que está o litoral, ó. Olha lá, aqui só tem bêbado, aqui só tem droga, aqui só tem bagunça, isso aqui não vai para frente. Sabe o que é melhor fazer, irmãos? Se você quer viver o novo nível, a nova estação, escute isso, o modo reclamação, o modo murmuração, o modo irresponsável ficou na primeira estação. Agora Eliseu rasga a sua roupa e ele diz, eu estou mais maduro, eu estou entendendo coisas que eu não entendia antes. Ele rasga a roupa, ele está dizendo, eu estou entrando num novo nível. E agora ele se abaixa para dizer, isso agora é problema meu. Escuta isso, irmãos. Se hoje todas as igrejas do mundo estivessem completamente lotadas, se eu estivesse aqui dizendo a você, ei, eu recebi uma notícia, todos os templos do mundo estão completamente lotados. Escuta isso. A estatística é, num templo sem cadeira, inclusive os católicos, sem cadeira nenhuma, com uma pessoa do lado da outra, espremida assim, ó, coladinho assim, um ao lado do outro. Se todas as igrejas do mundo estivessem completamente lotadas, você não ia dizer que há um avivamento acontecendo? Mas sabe quantos % da população mundial estariam dentro das igrejas? 2%. Então escute bem, o avivamento não vai vir de dentro das igrejas, porque o mundo não cabe nas nossas igrejas. Só que o mundo cabe lá na sala da sua casa, cabe lá na garagem da sua casa. Então o avivamento não vai ser quando um pastor e uma pastora pegarem o seu manto e disser, vamos plantar uma igreja e vamos fazer uma reunião com 1000 pessoas. Não, isso não é avivamento. Isso é um lugar de preparo para avivamento, porque o avivamento é quando cada um de nós diz, ei, eu vou pegar a minha capa e lá na minha casa vai começar uma célula agora, e lá na minha garagem vai começar algo poderoso a acontecer. Isso é avivamento, esse é o novo nível que Deus quer colocar cada um de nós. Essa é a transição. Sabe, irmãos, eu quero terminar te dizendo, nós estamos vendo o avivamento acontecer na nossa cidade. Apesar de nós construindo altares secretos, de vez em quando chega um menino para mim e fala, pastor, eu vi uma capa caída. A gente usa essa expressão, eu vi uma capa caída. Eu falo, onde? Ah, pastor, lá em Curitiba. E aí vem um menino doido, a capa dele, no bairro, e ele começa uma célula, e ele começa outra célula, e ele amplia a garagem, e ele vai para um hotel, e quando a gente vê, tem uma igreja linda, saudável, sabe? Talvez sem teologia, sem preparo algum, sem condição financeira.
é gente que está pegando o seu manto. Algum tempo atrás, um menino falou para mim: pastor, eu vi um manto caído numa cidade chamada Coronel Vivida. Alguém já ouviu falar dessa cidade? Conhecem Coronel Vivida? Olha só, são de lá? Da região? Ó, de onde vocês são? Beltrão, pertinho ali. E vocês são de onde? Saldulão, pertinho. Olha só, aí esse menino foi para lá, falou para mim: tem um manto caído em Coronel Vivida. Eu fui contra. Eu falei: gente, calma, vocês ainda estão aqui. Não, pastor, não. Foram para lá, deixaram o trabalho, foram para lá. A moça, pastora, ela falou assim: Deus me deu um sonho, e no sonho eu vi uma receita de pão de mel. E aí ela fez o pão de mel, e era horrível. Eu falei: não foi Deus que te deu, não. Deus não ia fazer você dar. Ela falou: não, eu acho que eu errei. Aí ela fez outra, e ficou maravilhoso. Eu falei: agora é Deus. E eles falaram: nós vamos vender pão de mel, e nós vamos plantar essa igreja. Sabe o que aconteceu? Deu certo. Eles plantaram aquela igreja. O pastor Orlando, a pastora Débora, são filhos nossos. Plantaram aquela igreja, com seus filhinhos, o Miguel e a Sofia, batendo palma nas casas. Eu ia lá, eu via aquilo, eu dizia: não é possível. Falei: pastor, fica tranquilo, o nosso manto está aqui. E eles segurando aquele manto, plantaram aquela igreja cresceu. Sabe o que aconteceu? Eu fui agora na inauguração da igreja em Chopinzinho, porque a igreja de Coronel Vivida, a igreja do Pão de Mel, plantou outra igreja numa cidade chamada Chopinzinho. Sabe o que mais? Agora eles estão com uma igreja plantando aqui em Morretes, aqui pertinho. Sabe por quê? Porque eles viram uma capa caída. Isso é avivamento. Eliseu falou: eu não posso ficar só envolvido por uma capa. Eu fui tão amado, tão perdoado. Eu preciso pegar agora a minha capa. Eu vou sair plantar a igreja, eu vou sair fazer discípulos. Irmãos, a gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado, porque é fácil estar num ambiente tão gostoso. Olha que igreja linda, olha que pastores maravilhosos. É fácil a gente estar num ambiente desse e esquecer da nossa missão e da nossa capa. Esses tempos atrás, pastor, a minha esposa falou assim para mim: nosso micro-ondas estragou. E eu fui lá ver. Apertei o botão, mexia. As horas estavam informadas certinho. Se apertava para ligar, o prato girava, a luz acendia. Eu falei: não está estragado. Aí ela pegou um copo de água, pôs lá dentro, ligou, a água não esquentava. Eu falei: não, mas não está estragado, véio. Tem luz, prato gira, apita, informa as horas, tá bom. Ela falou: só que ele não cumpre a principal função dele. Sabe o que está acontecendo? Nós temos um monte de crente envolvido pela capa da adoção dentro da igreja. Eles estão dizendo assim: eu informo as horas, eu giro no manto, eu fico na porta, eu cuido do kids, eu venho para o louvor. Só que não faz discípulo. É a principal função nossa, irmãos. Se você não faz discípulo, eu sinto te dizer, você não está funcionando. Você não conseguiu reagir ao primeiro manto que foi colocado sobre você. A minha tese é a seguinte, e eu termino assim, por favor, porque eu sei que meu tempo já passou. A minha tese é a seguinte: nós não precisamos de mais crente. É claro que nós vamos ganhar mais crente para Jesus, mas você sabe, 86% da população brasileira está dizendo: eu sou cristão. Quando o IBGE bate palma lá na casa daquele irmão, casado pela 5ª vez, que não paga ninguém, e pergunta: você é o que? Ele fala: sou crente. Sim, camisa aqui, ó, sou de Jesus, batendo na esposa dentro de casa. Nós temos 86% da população, uma em cada 4 pessoas fala: eu sou crente evangélico. Mas o que está acontecendo, irmãos? É gente que foi envolvido pela primeira capa, é filho, é filha, mas não aprendeu a corresponder a isso. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Se houver um reposicionamento dos cristãos, nós vamos experimentar um avivamento. Quando esse reposicionamento acontecer, quando os crentes de verdade começarem a assumir o seu lugar, nas escolas, no trabalho, sabe, quando isso acontecer, o avivamento vai vir, e nós vamos experimentar um novo nível que Deus tem para nós. Eu vim aqui te dizer, há uma nova estação liberada para essa casa. Há um novo tempo. Os seus pastores sozinhos, eles não vão conseguir provar isso tudo e ver toda a igreja ser envolvida. É necessário que cada um de nós se humilhe, se prostre no altar e diga: eu vim aqui pegar a minha capa. Há uma capa caída para você. Há uma capa caída. Há uma capa caída para mim, não é verdade?
pastor está me dizendo que ele veio lá de Goiânia. Eu entrei lá na igreja Videira em Goiânia. Quem já foi lá naquela igreja? Deixa eu ver. Ô, irmão, quando você entra lá, não dá vontade de morar lá? Eu fui lá, eu falei, eu quero viver aqui, eu quero ser ovelha do pastor Aloísio. Aí, eu fui lá em São José dos Campos, na igreja do pastor Carlito Paes, conhece? Irmãos, aquela igreja parece um shopping. Ele falou para mim, Cezinha, isso aqui é para te inspirar. Eu falei, mas não está dando certo não, só senti inveja e raiva até agora. Está inspirando nada, eu quero morar lá, eu quero ficar lá. Aí vai ali na PIB, em Curitiba, pastor Pascoal Piragini. Meu Deus do céu, aquele lustre faz uma igreja inteira nossa lá em Laranjeiras. Eu quero morar aqui, eu quero ser ovelha desses pastores. Escuta bem uma coisa. Escuta bem o que eu vou dizer. Quando o manto caiu em um lugar. Quando o manto de Eliseu caiu no lugar que Deus queria que ele tivesse caído. Então escute bem. É maravilhoso que Deus está fazendo em Goiânia. É maravilhoso que Deus está fazendo em São Paulo, em Curitiba. Mas o seu manto está aqui. O meu manto está lá em Laranjeiras do Sul. Eu ouço direto as pessoas dizendo assim para mim: ei, por que você não muda para uma cidade maior? Eu estou toda hora viajando. Você tinha que estar num lugar que tem aeroporto. O médico, um dia, ele falou para mim: nós temos o filho mais velho que teve muitos problemas, o Lucas. O médico falou: você não pode morar mais em Laranjeiras. Você tem que morar perto de uma unidade que tem assim, uma cidade que tem uma unidade médica pesada. Ele falou: eu escrevo uma carta e eu falo para a instituição que você serve, não dá mais para você morar lá. Eu falei: o senhor não está entendendo. Não é sobre uma carta, é sobre um Deus. Sabe o que Deus fez? Eu disse: eu não vou mudar. Eu tenho a palavra de Deus para estar aqui. O meu manto está em Laranjeiras. Sabe o que ele fez? Curou meu filho. Curou meu filho. Outra hora eu conto essa história para você. Ele está curado. Eu não mudei. O meu manto está em Laranjeiras do Sul. Escuta bem, irmãos. Talvez você está aqui hoje pensando assim: eu quero viver esse avivamento, então eu vou mudar lá para Florianópolis, eu vou mudar lá para a África. Parece que ser missionário é bonito só na África. Não, tem um beco aqui, tem uma casa de prostituição aqui, tem uma boca de fumo ali, tem gente rica que não conhece Jesus. Viu? Vocês estão no lugar certo. O manto caiu nesse lugar. Agora, a pergunta não é se há um manto. A pergunta é: quem está percebendo? Quem é que vai se abaixar e pegar ele? Amém, irmãos? Agora é com você. Agora é com você. Fique de pé para a gente orar. Aleluia. Você está pronto a pegar o seu manto hoje? Amém? Está pronto a pegar isso aí? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Há um chamado de Deus aqui para nós, sabe? Talvez você tenha até esquecido do seu chamado. Talvez você nem se lembre mais das palavras. Tem muita gente que está tão acomodado com a primeira capa. Sabe, no Brasil eu tenho visto assim, as pessoas, elas estão enfatizando tanto a primeira capa, dizendo: vai, fica aqui, isso é bonitinho, isso é filhinho. Parece assim que Deus é um ursinho carinhoso. É só isso só, recebe, fica quieto aí. Não é isso não. Isso não é evangelho. Fui constrangido. A Bíblia diz que Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos comprou, para que a gente anuncie agora as grandezas daquele que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia vai falar que nós somos agora uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Mas Ele continua dizendo mais uma vez, para que a gente então compartilhe daquilo e diga das virtudes do Deus que nos arrancou das trevas. É sempre sobre isso. Ele fez algo em nós e agora Ele quer fazer através de nós. Não porque Ele nos vê como máquinas, não porque Ele nos vê como servos, escravos, não, exatamente o contrário. Porque Ele nos vê como filhos, herdeiros. E agora é a nossa vez. Há uma capa caída, chegou a sua hora. Chegou a sua hora. Eu faço o que faço porque se eu fui tão amado e eu agora preciso corresponder com isso. É a sua vez agora, amém, irmãos? Vamos orar, fecha os seus olhos. Eu quero que você ore junto comigo. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. Deixa Ele te lembrar de coisas que Ele falou com você lá atrás.
há uma nova unção, há uma nova estação, há um novo tempo, há um novo nível liberado para essa casa. Mas sabe, está na hora de uma nova postura. Tem coisas que a gente já não devia fazer mais, tem coisas que a gente já não devia falar mais, tem coisas que a gente já não devia fazer mais. Paulo diz: quando eu era menino, eu agia como menino, pensava como menino. Sabe, o que marcou a transição e a maturidade foi que eu abandonei coisas de menino. Tem coisas que já não cabe mais, tem coisas que já devia estar para trás. Ouça o Espírito te dizendo: suba para cá, eu vou te mostrar coisas novas. Mas você vai ter que subir no nível que você está. Você já provou o que eu tinha para você. Agora é hora de subir, é hora de amadurecer, é hora de crescer, é hora de mudar o nível a um degrau a mais. Eu quero te apresentar algo maravilhoso, e será de glória em glória, de fé em fé, de força em força, de dia em dia, subindo degraus, avançando, crescendo em revelação. Você foi envolvido por uma capa e Ele te chamou de filho. Mas agora está na hora de você enxergar a capa que está aí bem na sua frente. Há uma cidade, há um litoral, há uma nação, existem nações da terra, e sabe, elas anseiam por ouvir aquilo que você carrega. Ele colocou em você um fogo poderoso, uma mensagem poderosa. E agora está na hora de você pegar a sua capa. Eu creio que hoje aqui nós vamos ver muitos ministérios nascendo. Eu creio que hoje nós vamos ver muitas células nascendo, muitas igrejas nascendo. É sempre nesse ambiente de glória, de revelação, de unção. É daqui que saem os missionários, é daqui que saem os pastores, é daqui que saem os novos líderes. Nós estamos numa incubadora agora. O Espírito paira sobre nós e Ele está falando conosco: ei, eu te coloco numa nova estação, eu te coloco num novo nível. Mas ouça bem, está na hora de você rasgar as suas roupas, deixar para trás o modo de ser e de agir, e pegar o manto que eu deixei bem na sua frente. Estava na sua cara o tempo todo. Você sabe para o que eu te chamei, você sabe como eu te chamei, você sabe que há uma responsabilidade sobre você. Você é um pastor, você é uma pastora, você é um missionário, você é um líder. Pare de rejeitar isso. Nós podemos cantar uma canção? Vamos fazer o seguinte, irmãos. Enquanto os irmãos nos conduzem aqui, se você quiser vir até o altar, venha pegar o seu manto caído e nós vamos orar juntos, pedindo a Deus que confirme essa palavra no nosso coração. Se há um manto para você, sai do seu lugar e vem até aqui o altar, e nós vamos orar juntos. Como preciosa eu fui encontrado. O que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. This
pedir uma coisa rapidinho aqui, pastor. Tem como a gente projetar um texto ali? Olha aqui para mim, só um minutinho. Juízes, capítulo 20, verso 16. Esse texto hoje à tarde, pastor, depois do almoço estava ali orando, ele veio no meu coração. Eu sei que isso vai servir para alguém. Esse texto sempre mexeu comigo, porque ele fala assim, ó: entre todo o povo havia 700 homens escolhidos. E a Bíblia fala que eles eram canhotos. Mas a Bíblia fala que eles podiam atirar com uma funda, uma pedra num cabelo, e eles não erravam. Assim, é uma coisa exagerada, né? Puxa, eles atiravam e eram canhotos. Quem aqui é canhoteiro? Deixa eu ver, de mão. Vamos ver, ó. Pouquinho, ó. 3, 4, 5. Olha só. Sabe que o canhoto é uma coisa rara, né? Você é raro. Cadê os canhoteiros? Eu também sou canhoteiro. Ó, nós temos raciocínio lógico bem mais avançado. Temos facilidade para música. Cadê os canhotos aqui? Dá uma olhada pro lado, despreza o irmão aí. Fala, bom, eu sou canhoto, você não é. Uns 5% só da população mundial é canhoto, sabia? É uma coisa rara. Então escuta bem. Diz que os canhoteiros morrem mais cedo, mas daí tá amarrado também, né? Tá amarrado. Agora, se só tem 5% a 7% de canhoteiro, como é que nessa tribo tem 700? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A conta não fecha. 700. E aí a Bíblia fala como exagero. Então escute isso. Toda vez que tem um exagero na Bíblia, é para chamar a nossa atenção. É claro que é verdade, porque tudo que está na Bíblia é verdade, amém? Mas é um exagero. Ele podia falar, tacar uma pedra num passarinho, mas ele falou num fio de cabelo, irmão. Quem que faz isso? Ninguém faz. De modo natural, ninguém faz. Tem um comentarista bíblico que ele explicou esse texto. E ele diz o seguinte: quando você vai ver a palavra canhoto no original, não é aquele que tem a mão esquerda para escrever, não é. No original é aquele que teve a sua mão direita impedida. Então não é que eles eram canhotos, eles tiveram a mão direita impedida, alguma coisa aconteceu. Então ouça isso. No exército, eles usavam a mão direita para espada, a esquerda para o escudo. Então a direita era a mão que machucava, porque eles estavam ali em batalha com a mão direita. Então quando alguém era ferido na sua mão direita, ele era aposentado com honras. Você machucou a mão direita, servindo a Deus, servindo o rei, você está aposentado. Te machucaram, enquanto você servia, você está aposentado, não precisa mais trabalhar. E aí o comentarista bíblico ele diz: sabe que eu acredito que uns 700 desses se levantaram e disseram: ô gente, nós vamos parar de servir porque o nosso inimigo nos machucou. É isso mesmo que eu estou ouvindo. Nós vamos permitir ficar aposentado, abandonar a honra de lutar pelo nosso rei, porque o inimigo nos feriu. Então esse comentarista ele acredita que esses homens se levantam e dizem: não, nós não vamos parar. Ainda que a nossa mão direita tenha sido machucada, nós vamos sair com a esquerda. E nós vamos treinar, e nós vamos ficar tão bons com a mão esquerda, que agora nós vamos acertar com uma pedra um fio de cabelo. Então ouça bem, com a mão direita eles não podiam acertar o fio de cabelo, mas com a esquerda, agora eles acertam o fio de cabelo, irmãos. Há algo extraordinário. O que Deus está dizendo é: houve uma primeira estação, e na primeira estação você agia de modo natural. Você foi ferido, machucado, talvez em outro ministério, em outra igreja, outra liderança. Talvez você tenha dito: eu nunca mais vou ser pastor, eu nunca mais vou liderar, porque eu fui machucado enquanto eu cuidava de gente. Deus está te dizendo: agora é a hora de você treinar a mão esquerda, e eu vou te fazer tão bom, tão habilidoso, que você vai acertar fio de cabelo com a pedra. Será num nível mais alto, será numa nova estação, será num nível tão absurdo que todo mundo vai dizer: só pode ser Jesus na vida desse irmão. Nós não vamos parar. Ah, o inimigo me machucou, nós não vamos parar. Ah, eu recebi tantas críticas, nós não vamos parar. Porque ainda que a minha mão direita seja impedida, eu vou treinar com a esquerda, e eu vou ser um improvável na mão do Senhor, amém? Levante suas mãos aos céus, vamos orar.
Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo com a bênção do Senhor. E eu declaro que da unção que o Senhor tem liberado sobre nós, da graça e do favor que o Senhor tem liberado sobre nós, unção para multiplicar discípulos, unção para multiplicar igreja, unção para multiplicar líderes, unção para fazer missão, para enxergar o necessitado. E da mesma unção e graça, agora o Senhor libere sobre seus filhos